Imagine o momento de um trauma onde uma articulação se desloca de maneira abrupta e dolorosa. Esse evento dramático pode desencadear uma série de complicações, desde dificuldades de movimento até danos graves aos nervos e vasos sanguíneos. Exploraremos em detalhes luxações traumáticas, suas complicações e métodos de redução. A princípio, o que é uma luxação? É um evento que ocorre quando uma articulação perde a congruência articular devido à lesão do sistema estabilizador. Isso pode ser agudo ou crônico, dependendo do mecanismo de lesão e da gravidade do impacto. Existem situações intermediárias, chamadas subluxações, onde o deslocamento é parcial e pode se resolver espontaneamente ou com manobras mínimas. Uma condição mais complexa é a fratura-luxação, em que a combinação tanto da fratura e o descolamento, geralmente associado a um deslocamento, muito comum em traumas de altíssima energia. Entre os tipos mais frequentes de luxações destacam-se luxação de ombro, a mais comum devido à grande mobilidade e menor estabilidade óssea, geralmente ocorre em movimentos de abdução e rotação externas forçadas. A luxação de cotovelo, frequentemente causada por quedas com o braço estendido, sendo a posterior a mais prevalente, é a luxação do quadril, que é mais comum em traumas de alta energia, com acidentes automobilísticos com deslocamento posterior predominante. Luxação de patela, geralmente ocorre com atletas ou em movimentos de torção brusca associada à extensão do joelho, e luxação das falanges, muito comum em esportes de contato, afetando dedos da mão e também dos pés. Esses diferentes tipos demandam abordagens específicas e conhecimento anatômico detalhado, para garantir uma redução eficaz e minimizar complicações. A estabilidade articular depende de componentes como cápsula, ligamentos, musculatura e encaixe ósseo. Quanto mais móvel for uma articulação, maior é o risco dela de deslocar-se. Entre as articulações mais vulneráveis estão o ombro, as metacarpofalangianas, o cotovelo e também da coluna. Uma luxação traumática apresenta dor intensa e bloqueio dos movimentos articulares. Esse bloqueio é causado tanto pelo deslocamento quanto pela contratura muscular. Frequentemente há edema e equimose na região, além de hematoma em casos graves. Lesões vasculares e nervosas associadas à luxação representam um quadro de emergência. A prioridade é reduzir a luxação para restaurar a circulação e aliviar a pressão sobre as estruturas importantes. Caso a circulação não volte ao normal, aqui o cirurgião vascular deve ser acionado imediatamente. Nessa imagem do livro 20.1, mostra uma radiografia lateral do cotovelo de uma criança, ilustrando uma luxação posterior com fratura associado ao colo do rádio. Essa imagem demonstra a importância de realizar exames de imagem para avaliar fraturas e luxações simultaneamente, em relação à redução, que seria uma das partes mais importantes. Primeiro, vamos preparar o paciente. Antes de iniciar qualquer manobra, é essencial que o paciente esteja em condições ideais para minimizar o desconforto e prevenir complicações também. Pode-se administrar sedativos como midazolam, diazepam, para promover um relaxamento muscular e também reduzir a ansiedade, uma vez que o relaxamento muscular é necessário também para fazer uma boa redução, e em casos de dor intensa ou espasmos musculares severos, pode ser indicado também o uso de anestesia geral leve, especialmente para articulações maiores, como o ombro. Outra abordagem mais específica é o bloqueio nervoso, como o bloqueio do plexo braquial, utilizando anestésicos locais como a lidocaína ou bupivacaína, que proporcionam analgesia eficaz e permite a manipulação segura da articulação. Em relação ao exemplo prático, um paciente com luxação de ombro. O bloqueio do plexo braquial pode ser realizado através de um acesso axilar, garantindo alívio da dor em poucos minutos. Após o bloqueio, o médico verifica a eficácia com a ausência de resposta motora e sensitiva na área afetada, permitindo que a manobra seja realizada sem resistência muscular. Aqui vemos a manobra hipocrática, que baseia-se na tração longitudinal do membro afetado, exercendo uma força gradual e contínua no eixo do membro, com direção à cavidade glenoide,
O objetivo é reposicionar a cabeça do húmero em sua posição anatômica na articulação. Durante o procedimento, um auxiliar desempenha um papel crucial, aplicando resistência no sentido contrário para evitar movimentos abruptos ou excessivos. Essa manobra exige que o paciente esteja adequadamente sedado para minimizar a dor e relaxar os músculos ao redor da articulação. Para realizar a manobra, o paciente deve ser posicionado de forma confortável, geralmente deitado em decúbito dorsal. O médico envolve o punho ou o antebraço do membro acometido, utilizando uma alça de lençol para proporcionar maior aderência e alavanca. Em seguida, aplica-se tração axial no membro, enquanto o auxiliar estabiliza a escápula ou outra estrutura próxima para impedir o deslocamento adicional. A força deve ser aumentada gradativamente, evitando movimentos bruscos que possam causar lesões adicionais. Aqui na figura 20.3 mostra a utilização de uma alça. Alça de lençol na região do punho, demonstrando como a tração é aplicada de forma controlada e eficiente para reposicionar a articulação com segurança. Outra manobra muito conhecida e um pouco antiga é a manobra de Kocher, amplamente utilizada para luxações de ombro, especialmente quando ocorre deslocamento anterior da cabeça do húmero em relação à glenoide. A técnica requer precisão e delicadeza para evitar lesões adicionais. Ela consiste em uma sequência de movimentos específicos: tração, abdução, rotação externa e, por fim, uma rotação interna. Maniobra de Kocher para reducir la luxación del hombro. Yo les sugiero que esta maniobra se haga bajo anestesia en aquellos pacientes que después de 72 horas no se les ha efectuado la reducción del hombro, ¿correcto? Entonces el paciente está sedado y vamos a hacer primero una tracción. Segundo, hacemos una abducción, hacemos rotación externa y en este momento con la abducción de la rotación externa es que el húmero regresa a su lugar. Regreso, hago aducción y llevo el brazo al hombro contralateral. Para realizar ela, a tração inicial, o paciente deve estar sedado e bem confortável, posicionado em decúbito dorsal. O médico vai aplicar uma tração axial, assim como na imagem, no membro afetado, garantindo a estabilidade inicial da articulação. Depois, a abdução controlada. Com a tração mantida, o membro é gentilmente abduzido, criando o espaço na cavidade articular. Terceira fase é a rotação externa, onde gradualmente o membro é rotacionado externamente, mantendo o cotovelo flexionado em 90 graus. Esse movimento posiciona a cabeça do húmero em alinhamento com a glenoide. O quarto passo é a adição suave. O braço é trazido lentamente para perto do corpo, alinhando ainda mais a articulação. E por final, a rotação interna, onde finaliza a manobra com uma rotação interna do membro, reposicionando a cabeça do húmero em sua posição anatômica. Na figura 20.4 mostra detalhadamente cada etapa da manobra, destacando a importância dos movimentos suaves e controlados para evitar complicações, como fraturas ou lesões dos tecidos moles. Após uma boa redução, realiza uma nova radiografia para confirmar se está no lugar certinho. O membro deve ser imobilizado por umas 3-4 semanas para garantir a cicatrização dos tecidos e prevenir que tenha recidivas. As luxações do ombro são as mais comuns, como dito. Geralmente ocorre um deslocamento anterior da cabeça do húmero em relação à glenoide, assim como na figura 20.2, que demonstra o sinal do cabide, com uma perda do contato arredondado do membro. Aqui tem algumas manifestações comuns, como o bloqueio do movimento devido à posição anormal da cabeça do húmero. Os movimentos ficam severamente limitados, especialmente em relação à abdução e rotação externa. Vai ter a protusão da cabeça do húmero, onde ela vai estar visível e palpável na região anterior do ombro, criando uma deformidade característica, parecendo um pouquinho com aqueles negócios que militares têm no ombro. Vai ter uma dor intensa, a dor é uma manifestação central, resulta do deslocamento, do estiramento dos tecidos e da possível compressão de estruturas nervosas. Tem também a perda do contorno arredondado do ombro, que é muito conhecido como o sinal do cabide também.
espasmos musculares e, claro, o edema. O manejo correto das luxações é crucial para prevenir complicações, como a recidiva delas ou lesões vasculares. Realize sempre uma avaliação cuidadosa, use técnicas adequadas e consulte especialista quando necessário. Em caso de complicações térdias, como deslocamentos recorrentes, considere intervenções cirúrgicas. Vamos garantir um atendimento excelente e eficaz para cada paciente que passar por essas situações realmente desafiadoras.